Estava somente eu e minha amiga naquele carro. Estávamos jogando conversa fora. Foi quando ouvimos aquele rosnado. Nesse momento eu soube que estávamos em perigo. Aquilo puxava a porta tentando abri-la. Era muito forte, que fazia todo o carro balançar. Estávamos presos ali. Não tínhamos para onde fugir. Aquilo estava pronto para atacar. Foi quando limpei o vidro que vi aquela coisa. Não era nossos namorados querendo pregar uma peça. Era um ser asqueroso, das histórias que nossos pais sempre contavam, mas que a gente sempre acha que é mentira. Mas estava ali, bem na minha frente. Eu me chamo Daniele. Cresci em Huntersville, que fica na Carolina do Norte. Cresci em uma fazenda com mais de 80 hectares. Tínhamos diversos animais: cavalos, porcos, galinhas. Era só dizer que a gente dava um jeito de arrumar. Eu costumava andar naquelas áreas a cavalo, mas depois daquela noite, os meus dias nunca mais foram os mesmos. O meu pai me ensinou a caçar assim que consegui puxar o gatilho. Eu era bem jovem. Tive minha primeira 22 aos 5 anos. Ele me ensinou tudo o que sei hoje, sobre caças, animais, armas e principalmente sobre muitos animais. Um dia andando pelo campo, vimos uma de nossas vacas morta. Ela foi massacrada. Com certeza não foi uma morte natural. Suas vísceras foram retiradas. Para mim parecia uma mordida gigante, que acabou espalhando tudo no chão. Foi horrível. O meu pai disse que devia ter sido cães selvagens, que tinha por aquela região, mas eu não tinha tanta certeza disso. Voltando àquela época, acho que em 1987, eu tinha cerca de 14 anos. Nesse ano, a minha mãe descobriu um câncer, e ficamos sabendo que ela tinha apenas 1 ano de vida. Ele já tinha tomado de conta do corpo dela, e era minha responsabilidade cuidar da casa. Eu era muito mais madura do que as garotas da minha idade. Se você visse minhas fotos, diria que eu era uma menina de 18 anos. A minha mãe era muito religiosa, mas acabou me deixando namorar um pouco. O que eu dizia-se apenas uma volta de carro, mas eu tinha que voltar para casa antes das 10. Apesar de eu ser bem menina e ter uma grande responsabilidade na vida, era um pouco rebelde também. Nessa noite em especial, eu saí escondido às 9h30. Quando saía escondido, tinha que ter um pouco de cuidado, pois o barulho do carro podia acordar os meus pais. O meu namorado sempre me buscava a uma certa distância de casa. Naquela época, não tinha nada de divertido na cidade. As únicas opções eram dar uma volta de carro, ir a uma festa de beira de estrada ou assistir um jogo de futebol, beisebol e coisas assim. Não tinha muitas opções. Juntava eu, meus amigos e íamos a esses lugares, como todo adolescente faz, em sua época de descoberta. Nessa noite em que tudo aconteceu, não tínhamos planejado nada. Nós só estávamos saindo para ir a qualquer lugar. Éramos bem jovens e não podíamos ir à casa de amigos. Já era bem tarde e os pais de alguém poderiam estar lá. A gente só ia dar umas voltas, estacionar o carro e depois fazer coisas de adolescente. Então nós fomos buscar a nossa amiga, a Jill, e logo depois pegar o namorado dela. Mas é aí que o problema começa. Como não podíamos chegar perto da sua casa, tivemos que estacionar o carro no fim da rua e seguir a pé até lá. O namorado da Jill e meu namorado já tinham combinado. Ele iria andar até lá e os dois viriam andando. E foi assim que eu e Jill ficamos sozinhas naquele carro. Era somente a gente que estava ali, mas ninguém. Estávamos ouvindo músicas e falando sobre coisas da escola.
jogando conversa fora do dia a dia. Fazia poucos instantes que meu namorado tinha saído. Nós estávamos sentadas conversando, e a primeira coisa que sentimos foi um cheiro ruim, um cheiro podre. A Jill não sentiu no começo, mas quando respirou fundo, ela sentiu. Era uma coisa nauseante, horrível. Era como o cheiro de sangue velho, de bicho morto. Uma coisa bem fedida mesmo. E foi ficando cada vez pior. Aquilo era insuportável. Colocamos a blusa no rosto, mas não adiantava muito. Achávamos que não era nada, e continuamos conversando. Foi então que veio o primeiro impacto. O carro balançou de leve. Já tinha passado tempo suficiente para eles voltarem. Então, achamos que fossem os meninos que estivessem lá fora, e que eles estavam brincando com a gente. Não conseguíamos ver praticamente nada, porque os vidros estavam embaçados. Até que veio o segundo impacto. E acho que na terceira vez a gente deu um basta, falando que já sabíamos que eram eles. Mas ninguém respondeu. Então aquilo começou a balançar o carro com ainda mais força. E logo em seguida veio um rosnado assustador. Foi aí que soube que não eram nossos namorados, e que algo de muito estranho estava acontecendo conosco. Até que simplesmente aquilo parou. Tudo ficou num silêncio mortal. Até a floresta se acalmou. Não dava para ouvir nenhum ruído. Nada. Tudo ficou em silêncio. Isso me assustou ainda mais, pois o meu pai me ensinou que se a floresta se acalma, você não é o único predador que está ali. Tem mais alguma coisa com você. Além do mais, eu tinha ouvido aquele rosnado. Parecia com o de um cão, mas não parecia com o do meu, um pitbull. Era mais alto, profundo e feroz. No começo não sabia o que era, pois estava muito alto. Mas logo percebi que alguma coisa estava arranhando o metal, e foi bem para a porta do motorista, e subitamente parou. Quando aquilo chegou na porta, entrei em desespero. Ele começou a puxar a maçaneta. Então pensei, que criatura teria a esperteza de tentar abrir uma porta? Mas rosnar que nem um cão. Aquilo não fazia sentido. Até hoje fico pensando no porquê fiz aquilo. Mas fui para o banco do motorista e limpei o vidro para ver lá fora. Até hoje, eu me arrependo de ter feito isso. Quando olhei lá fora, eu vi apenas uma coisa soprar. Eu não sei o que era, mas aquele bicho era um animal. Ele bufou mais forte e ficou me encarando fixamente. Então a coisa lá fora começou a balançar o carro outra vez. Nessa hora senti que minha vida estava em risco. Senti que podia morrer. A gente sente quando esse momento se aproxima. A Jill estava enlouquecida no banco de trás. Quanto mais ela gritava, mais aquela coisa balançava o carro, pois ele podia quebrar o vidro e pegar a gente facilmente. Mas de repente, tudo parou, e novamente o silêncio se fez. Quando ele parou, ficamos com ainda mais medo, já que não sabíamos onde aquilo estava. Estava um silêncio mortal, e não ouvíamos mais aquela criatura. Até que de repente ele voltou rosnando. Estava na parte de trás do carro. Primeiramente estava de pé, mas logo se agachou. Deu para ouvir aquilo mexendo em algo no carro, e me dei conta de que ele estava tentando abrir o porta-malas. Foi nesse momento que lembrei que a porta do meu lado ainda estava aberta. Então rapidamente a fechei, com medo daquilo ouvir. E ele ouviu, pois parou de se mexer lá atrás. Então lentamente ele veio para o meu lado e novamente tentou abrir a porta do carona, onde eu estava. Se ele abrisse, seria o nosso fim. Nesse momento comecei a gritar desesperada, para aquilo ir embora, para nos deixar em paz. Não queria que ele abrisse a porta, e então, sem motivo aparente, ele parou. Novamente tudo ficou num silêncio mortal.
mas eu queria saber onde que aquilo estava. Não queria que ele atacasse de surpresa. Foi então que outra vez limpei o vidro para olhar. E esse foi o maior erro que já cometi na vida. Eu vi aquela coisa. Eram 2 olhos amarelos âmbar, enormes, e eles estavam olhando para mim. Eu congelei. Parecia que todas aquelas histórias de monstros eram reais, porque não sabia o que era aquilo. Não vou esquecer daqueles olhos. Havia algo de humano neles. Já tinha visto olhos de lobos, ursos. Não eram olhos de um animal normal. E mesmo que eu não acredite em lobisomens, acho que aquilo era um. Até que de repente aquilo olhou para o lado. Nessa hora pensei, já era. Aquilo veio atacar os meninos. Seria o fim para eles. Estavam lá fora sozinhos com aquilo. Nós ficamos em choque. Até que nossos namorados chegaram no carro. E eu só me lembro deles entrarem e a gente pedir para eles partirem dali. E sem entender nada, o meu namorado saiu bem rápido com o carro. Mas antes de sair dali, ouvimos aquilo. Era tipo como um uivo, mais alto e estridente. Na manhã seguinte, o meu namorado quis que eu visse uma coisa. Ele veio em casa com seu carro e me mostrou. O painel dianteiro foi puxado. Parecia que tinha marcas de garras na lateral. Aquela coisa tinha rasgado o painel. Quando olhamos o topo do carro, tinha marcas de garras. Era onde aquilo estava balançando. Eu disse que tinha sido um lobisomem. E o meu namorado falou que só podia ser uma coisa muito forte. Todo esse evento me assustou demais. Não havia animal para explicar aquilo que vi, a não ser lobisomens fictícios de filmes. Estava ali, era real, e não sei explicar o que era. Eu sempre gostei de cães e animais por perto. Algum animal para poder me avisar de possíveis perigos, para ouvir, sentir ou saber quando algo está por perto, porque eles podem sentir isso. Nós não conseguimos escutar e nem sentir o que está ao nosso redor, principalmente quando está de noite. Aquilo que vier o maior predador. Para mim, monstros são reais. Não quero que pensem que sou louca, mas não posso negar aquilo que vi. Eu nunca vou esquecer daqueles olhos. Olá, Sam. Muito prazer. Eu me chamo Antônio. Tenho 36 anos e moro em São Paulo. Quero contar aqui no seu canal meu relato. Uma história que carrego comigo há bastante tempo, mas que ainda faz parte dos assombros da minha vida. Sim, eu ainda tenho medo daquilo que vi, pois o que julgava ser apenas uma lenda se provou verdade da noite em que vi um lobisomem bem na minha frente. Tudo começa no ano de 1997. Eu era uma criança na época. Eu gostava muito de brincar com meus amigos na rua. Diariamente, saía e voltava bem tarde para casa. Não tinha medo de nada, pois entre nós havia pessoas mais velhas que podiam nos defender. Além do mais, não saíamos do velho campinho do bairro e ficava bem aos fundos da rua de baixo. Mas para que vocês entendam melhor, vou explicar um pouco sobre esse lugar. A casa dos meus pais ficava no alto de um morro. Nesse morro dava para ver bem a região. Era um local bom de se viver. Descendo esse morro, bem no fim da rua,
tinha uma encruzilhada. Hoje é muito povoada e cheia de casas, mas na época havia apenas mata e uma única casa, que já já vocês saberão de quem era. O lugar era pouco habitado. Era uma casa aqui, outra distante. Não era exatamente interior, mas era quase isso. Nessa dita rua, que chamávamos de Rua de Baixo, morava um senhor conhecido por todos naquela região, seu Raimundo Marceneiro. Seu Raimundo era idoso desde que me lembro. Ele trabalhava fazendo coisas de madeira e também pequenos concertos. Um verdadeiro faz-tudo. Morava em uma velha casa de pau a pique, sozinho, próximo dessa encruzilhada, a mesma que citei antes. Para te falar a verdade, Sam, eu nunca gostei muito desse senhor, mas o respeitava por ser idoso e dificilmente o encarava. Algo sempre me assombrou naquele homem. Meus amigos, por outro lado, confiavam muito no seu Raimundo, já que ele era solícito e conhecia o pai de todos naquela região, inclusive os meus. Seu Raimundo não fazia mal a uma mosca, mas aquele dito bicho que apareceu por essa região, ele sim fazia um estrago dos grandes. Em meados de 1998, começaram a surgir histórias de lobisomem pelo bairro. Um homem tinha sido seguido por uma criatura, próximo de um ponto de ônibus, justamente ao lado dessa encruzilhada. Outra vez, foi uma mulher que ouviu alguém batendo na sua porta, e quando foi ver quem era, viu um cachorro de pé do lado da porta. Fora isso, muitos animais começaram a ser encontrados mortos naquela região. Era assustador, Sam, passar por algum animal sem vida na minha rua. Eu olhava para aquilo e pensava, o lobisomem passou por aqui, e ficava muito assustado. Aquela fera nos deixou muitas noites assombrados e sem dormir. Além de todos esses eventos, ouvia muitas histórias de vizinhos e conhecidos. Sempre altas horas da noite, nos juntávamos na casa de alguém, sentávamos na calçada e começávamos a contar histórias. Eu claramente ficava assombrado com aquilo, mas gostava de ouvir essas histórias, mesmo que nunca tivesse visto tal coisa, embora não quisesse ver. Nunca tinha visto um lobisomem, mas as histórias continuavam a surgir. Com o passar dos anos, conforme fui ficando mais velho, acabei perdendo um pouco esses medos de criança, assim como meus amigos. A gente voltava bem tarde para casa. Ficávamos na rua até bem tarde mesmo, às vezes até às 3 da manhã, jogando bola ou conversando. Diferente de hoje, a nossa diversão e passatempo eram apenas esses. Até que numa dessas noites de brincadeira, acabamos vendo um comportamento estranho do seu Raimundo. Era por volta de 11 para meia-noite. Voltávamos do campinho e ficava por trás da casa do seu Raimundo. E encontramos ele saindo de casa com um monte de cães. Eram 6 ou 7 para ser exato. Aqueles cães latiam e estavam bem assustados. Certamente não eram seus cães. Ele não nos viu e seguiu para uma área isolada. Apesar de acharmos estranho, não ligamos muito no primeiro momento e seguimos todos para casa. Outro dia, conversando com minha mãe, falei do Sr. Raimundo e ela disse que poderiam ser seus cachorros, pois aquele senhor não tinha família e precisava de alguém para ter atenção. Por isso, aquele bando de cães. Achei a explicação plausível e não quis considerar nada de estranho. Porém, esse comportamento do Sr. Raimundo voltou a se repetir, mas com outros cães. Aqueles eram diferentes dos primeiros.
Isso ocorreu por mais 4 vezes, sempre na noite da terça para a quarta, exatamente perto da meia-noite. Ele saía com aqueles cães, ia para o meio do nada e não voltava para casa. Foi então que decidimos investigar o que ele tanto fazia. Não descobrimos seu segredo logo de cara, mas foi uma noite muito assustadora. Em uma noite de terça-feira, ficamos na rua conversando, esperando o seu Raimundo sair de casa. E novamente, próximo da meia-noite, assim como fazia toda a madrugada de quarta, lá foi ele com todos aqueles cães, que iam latindo contra a vontade deles. Quando ele dobrou a esquina da rua de baixo, fomos andando naquela direção. Ele ia bem apressado e quase que correndo. Fomos indo e nos aproximando, até que perdemos ele de vista. Mas a nossa sorte foi que os cães estavam latindo muito aquela noite. Fomos andando e entramos em uma área de mata muito densa. Meus amigos e eu tomamos o máximo de cuidado para não sermos vistos, e fomos nos aproximando dele. Porém, quando chegamos onde estavam aqueles cães, não havia ninguém por lá. Os cachorros estavam amarrados em algumas árvores separadas, mas nada do seu Raimundo por perto. Procuramos de um lado, de outro, mas não havia ninguém por ali. Foi quando ouvimos o que parecia ser um urro, muito alto e um pouco distante. Paramos e ficamos sem entender o que era. E novamente aquilo urrou outra vez, mas dessa vez já bem próximo de nós. Nesse momento, meu amigo falou que ia correr. Foi então que ouvimos uma voz dizendo: "Rápido, subam na árvore, ele vai alcançar vocês." Olhamos para cima e era o seu Raimundo, que estava um pouco adiante. Sem questionar, fizemos o que ele disse e subimos cada um em uma árvore. Pouco depois, alguma coisa chegou correndo onde a gente estava, fungando e roncando muito alto. Aquilo ia de um lado para o outro procurando pela gente, sabendo que alguém esteve por ali, mas depois se acalmou e então ficou parado. Nesse momento, começamos a ouvir aqueles cães latindo e berrando, seguido de um barulho medonho de ossos estalando e carne rasgando. Certamente, o que quer que fosse que estava ali, estava devorando aqueles cães, com uma ferocidade que nunca tinha visto na vida. Acho que isso demorou cerca de 15 ou 30 minutos. Quando terminava de comer um, já ia devorar outro, ficando nisso por um bom tempo. Depois de se satisfazer, aquilo foi embora, correndo muito rápido na direção da onde veio. Ninguém desceu e nem se mexeu por um longo período de tempo. Nem falar e respirar direito a gente conseguia, de tanto medo que estávamos sentindo. Todos ficaram em choque e com medo do que havíamos acabado de presenciar. Só quando o seu Raimundo desceu da árvore e nos chamou foi que descemos, e rapidamente seguimos de volta para casa. Ele não falou nada sobre aquilo que vimos o caminho todo, mesmo implorando para ele falar. O seu Raimundo apenas continuou calado e não disse nada sobre o que aconteceu, o que era aquela coisa da mata, nem porque fez aquilo com aqueles pobres cães, dando-os de bandeja para uma criatura medonha. De imediato, contamos o que tinha acontecido para nossos pais e sobre a criatura que devorou os cães naquela mata. Porém, como estava tarde, ninguém quis ir atrás de conversa com ele e esperaram passar uns dias para saber dessa história. Mas quando foram na velha casa de pau a pique do seu Raimundo, não havia ninguém morando por lá. O velho simplesmente pegou as poucas coisas que tinha e foi embora dali. Sabe-se lá para onde.
Todos ficaram sabendo do porquê ele tinha feito aquilo, e muitos disseram que ele era o bicho que tanto assombrava nossa rua e corria pela rua de baixo. Mas sabíamos que aquilo não era ele. A fera devia ser alguém conhecido de seu Raimundo, que ninguém soube, pois ele era sozinho, e como sumiu de repente, ninguém ficou sabendo de fato o que aconteceu e quem era aquela criatura. Os anos se passaram e a história meio que ficou esquecida. Ninguém voltou na casa de seu Raimundo, que caiu com o tempo. Hoje, no terreno, moram outras pessoas, que dizem não saber de um senhor marceneiro chamado Raimundo. Talvez ele morasse de favor naquelas terras, fez a casa e viveu por lá aqueles anos, indo embora naquela noite em que descobrimos seu segredo macabro. Agora, quem era o lobisomem? Bom, disso eu não sei e talvez nunca saberei, mas meu bairro ficou calmo desde o sumiço daquele homem. Até hoje, quando passo nessa rua de baixo, lembro daquela noite e fico pensando onde que está seu Raimundo, para onde que ele foi e quem era aquela criatura que devorou os cães em um banquete sombrio e misterioso. Quem está por trás de uma besta tão feroz é um mistério que até hoje eu procuro entender. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Gustavo e moro no Rio Grande do Sul. Não falarei o nome da minha cidade, pois meu pai e eu somos bem fluentes onde moramos. Pois bem, irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há anos atrás, onde quase fui atacado por aquela criatura. Os meus parentes estavam lá e presenciaram quase tudo. Todos nós vimos um lobisomem. Todo final de ano a minha família sempre se reunia na fazenda do meu avô, mas atualmente é na casa do meu pai, pois como meu avô já faleceu há 5 anos, não queríamos deixar o costume se perder. Por isso, todo final de ano, a nossa família se junta na casa do meu pai. Mas o que vou contar agora aconteceu quando ainda íamos à casa do meu avô. Era dezembro de 1996. Como de costume, nas 2 últimas semanas do ano, toda a nossa família começou a ir para a fazenda. Alguns chegavam mais cedo e outros chegavam bem em cima da hora. Mas no final do ano estávamos todos juntos. E como sempre, foi aquela animação. A minha avó preparava umas galinhas e meu avô nos servia sua cerveja caseira. Ficamos dias curtindo, e para nós seria apenas um final de ano comum. Porém não foi. Mais ou menos 3 dias depois de chegarmos na casa do meu avô, notei que algumas coisas estranhas estavam acontecendo por lá. Algumas galinhas estavam sumindo. A porta dos chiqueiros amanhecia aberta, além da barulheira dos bichos de noite, o que não era normal. Cavalos, bois, gansos, todos faziam barulho como se estivessem sendo acuados por algo. Perguntei aos meus tios se aquilo era normal e tive uma resposta assustadora. Todos me falaram que era um lobisomem e causava toda aquela balbúrdia entre os animais. Por curiosidade,
Numa noite resolvi esperar para ver o tal bicho. E me arrependo até hoje de ter feito isso. Uma coisa que eu não deveria ter feito. Na fazenda do meu avô tinha uma pequena casinha de madeira, que servia como uma despensa para guardar seus materiais, pás, enxadas e picaretas, que ele usava para pequenos trabalhos. Foi lá que resolvi me esconder, e seria perfeito, pois dava para ver tanto a casa da fazenda, como também onde os bichos ficavam. Bem, depois que anoiteceu e todos foram dormir, saí de casa pela porta da frente, e então entrei na casinha. Fiquei lá por cerca de 2 horas, e já cansado de ficar sentando e levantando, decidi voltar para dentro de casa. Mas assim que ia abrir a porta da casinha, os bichos começaram a ficar agitados. Primeiro foram os cavalos, que relinchavam sem parar. Logo depois foram as vacas, fazendo muito barulho com seus chocalhos. Então vi uma movimentação estranha de algo correndo e fiquei em alerta para ver se aparecia algo. Eu olhava pelas frestas de madeira, mas não conseguia ver nada direito. Só aqueles animais fazendo muito barulho. Foi quando vi algo de pé, bem na frente do galinheiro. Para mim, aquilo era um ladrão. Por isso tomei a pior decisão da minha vida. Saí da pequena casinha e então gritei: "Para de roubar as galinhas, ladrão!" Porém, na mesma hora em que falei isso, aquela coisa lá na frente se virou para mim e então se abaixou. E numa velocidade muito rápida, aquele bicho veio correndo em minha direção. Nessa hora eu me arrepiei todo e voltei para dentro da casinha. Assim que entrei, botei uma madeira para ajudar a fechar bem a porta. Mas o bicho, que vinha correndo muito rápido, parou bem do lado da casinha e novamente ficou de pé. E somente sua sombra a poucos metros de mim. E por um instante, ouvi o cansaço daquela aberração, que era rouco e muito alto. Parecia que ele tinha acabado de correr uma maratona. Aquilo ficou parado por um tempo sem fazer nada, mas logo bateu com suas 2 mãos na parede de madeira e logo depois rodeou a casinha para bater no outro lado. Depois ficou parado novamente. Foi quando ouvi a coisa mais assustadora de toda a minha vida. Aquele bicho deu um grito sã. Era um grito misturado com um urro, bem na minha frente. Temendo pela minha vida, comecei a gritar sem parar, e aquela aberração só batendo nas paredes. Corria, batia e logo ficava em pé. Algo que jamais vou esquecer. Ele parecia se divertir com meu desespero, até que parou por um tempo e novamente deu aquele grito assustador. Nessa hora eu achava que ia morrer, pois parecia que ninguém estava me ouvindo. Aquela coisa bufava, urrava e batia nas paredes sem parar. Foi quando ouvi 2 tiros de revólver. Eram meus parentes. Estavam todos na varanda de casa, e aquele bicho estranho saiu correndo para fora da fazenda. Só então que saí da casinha e corri em direção dos meus familiares. Sem perder tempo, todos entramos na casa, e o avô com um revólver nas mãos disse para mim: "Tá bem, ele te mordeu?" Balancei a cabeça dizendo que não. Mas fiquei muito assustado, pois parecia que meu avô sabia bastante sobre aquela criatura. Meu tio então me disse: "Pai, esse bicho ainda é aquele mesmo que aparecia por aqui quando nós éramos pequenos?" O meu avô falou que sim, e então continuou: "Esse bicho é um lobisomem. Desde que eu era moço, que ele ronda por essa região. Já desisti de caçar ele,
pois só estava jogando bala fora. O bicho, além de rápido, é astucioso. Só ataca quando sabe que vai conseguir algo. Como você, Gustavo, que estava ali sozinho. E afinal, por que você estava fora de casa? Então contei tudo a eles, do que tinha feito. E meu avô me deu uma bronca daquelas, dizendo que não era para eu ter saído, pois mesmo vendo o lobisomem de longe, não é nada seguro. Eles são bastante traiçoeiros. Teve aquele conselho do meu avô para a minha vida, pois realmente eu fui imprudente e por minha própria culpa pus a minha vida em jogo. Bem, nunca mais cheguei a ver aquele bicho Sam, embora por muitas vezes ainda tenha tentado. Mas é como dizia meu avô, ele só ataca quando sente que está na vantagem. Ainda hoje me recordo daquela noite e do grito assustador que ele deu, o que nunca vou esquecer. Boa noite. Eu nunca fui homem de me assustar fácil. Caçador desde os tempos de menino, acostumei a lidar com a escuridão da mata, com o silêncio quebrado apenas pelo vento batendo nas folhas e o canto noturno dos grilos. Mas naquela noite, aquela foi uma experiência diferente de todas que já vivi. Até hoje, assim que fecho os olhos, consigo ouvir os grunhidos daquela coisa, sentir o cheiro de cachorro molhado e o sangue velho que ele trazia consigo. Isso que vou contar agora aconteceu no interior de Pernambuco, onde nasci e me criei. Lá, a gente aprende desde cedo que a mata tem seus segredos, mas que nem todos são para serem descobertos. Naquela noite, assim como de costume, peguei a minha espingarda, meu facão e a minha lanterna. A lua estava bem cheia no céu, iluminando o caminho de terra batida que levava até o meio do mato. Eu ia atrás de uma paca que tinha visto nos dias anteriores. Sabia que ela costumava aparecer por ali, perto de um riacho. Mas mal sabia eu que não seria a paca que me encontraria. Seria algo maior e muito mais sombrio. Logo que entrei na mata, eu senti um calafrio. Não era o frio da noite, mas era algo diferente. Era como se o ar estivesse mais pesado, mais denso. O meu lampião iluminava apenas um pedaço do caminho. Eu seguia devagar, ouvindo cada barulho da mata. Foi quando vi aquele sujeito. Era um homem, nu como veio ao mundo, parado no meio do mato. Ele estava de costas para mim, mas logo se virou muito assustado, como se tivesse sentido minha presença. Seus olhos brilhavam na escuridão, refletindo a luz do meu lampião. "Desculpe, senhor, tô só pegando lenha", ele disse muito assustado, com a voz rouca, quase que sussurrada. Então perguntei: "E onde que tá tuas roupas, moço? Tá assim por quê?" Ele me encarou com raiva e então me respondeu: "Tá duvidando de mim? Eu sou de bem. Elas estão bem ali atrás. Eu tirei para não sujar." Depois disso, eu não perguntei mais nada. Algo naquela cena não batia. O homem não carregava nenhum machado, nenhum feixe de lenha, nada. Estava parado ali. O homem ficou lá, me encarando por alguns segundos, antes de se virar e sumir no meio das árvores.
Fiquei parado por uns instantes, tentando entender o que tinha acabado de ver, se continuava com a minha caçada ou se voltava para casa em segurança. Mas tive muito tempo para poder pensar, e a barriga falou por mim. E como percebi que o sujeito não estava armado, e eu tinha um canela seca e uma espingarda, confiei, coisa que jamais devia ter feito. Então fui adentrando cada vez mais na mata, me distanciando de qualquer lugar, mas ainda próximo da onde vi aquela paca. Armei umas 3 arapucas e coloquei o lampião iluminando bem do lado, para caso ela chegasse, o tiro fosse certeiro. Então fui para a parte escura da mata e subi bem no alto de uma árvore, armando uma rede a uns 7 metros do chão. Ali, bicho nenhum me pegaria, nem mesmo aquele me pegou, o que não demoraria para acontecer. Alguns minutos depois, comecei a ouvir barulhos vindos da mata. Era como se algo grande estivesse correndo para lá e para cá. Algo de estranho estava ali comigo. Até pensei que fosse a paca. Foi então que olhei. Fiquei procurando de um lado para o outro. Foi então que eu vi. Aquela coisa não era um animal. Era uma coisa grotesca, grande, peluda e algo que nunca tinha visto na vida. Aquilo tinha um focinho de porco, tinha braços de homem e pernas como de cachorro. Era grande demais para ser algo natural. Eu me encolhi entre as árvores e me cobri dos pés à cabeça com a rede, rezando para aquele bicho não olhar para cima. Fiquei apenas segurando a espingarda com força, mesmo sabendo que aquilo não iria adiantar de muita coisa. Se ele me visse, iria me destroçar. Aquela criatura parecia estar me procurando, farejando o ar como um cachorro fareja. E então, do nada, aquilo parou e começou a falar. Socorro! Socorro! Era a voz de um homem, mas saía daquela boca deformada, cheia de dentes afiados. Era como se a coisa estivesse tentando me enganar, me fazer acreditar que era alguém precisando de ajuda. Mas eu sabia que aquilo não era uma pessoa. O lobisomem, ou seja lá o que fosse aquilo, começou a correr de um lado para o outro, novamente repetindo as mesmas palavras. Socorro! Socorro! Aquela voz também mudava, às vezes mais aguda, como a de uma mulher, e então voltava a ser rouca e gutural. Eu estava encurralado, sabendo que se aquela coisa me encontrasse, não haveria escapatória. Ele estava pronto para me matar. A caça daquela noite seria eu. Lá de cima eu podia ver a coisa andando em círculos, agora gritando que nem uma mulher em desespero. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! A voz era tão real, mas tão convincente, que por um instante eu quase acreditei. Tanto que tive que olhar para aquele demônio outra vez. E aquela voz saía da sua boca demoníaca. Mas então ele parou e olhou diretamente para mim. Aqueles olhos brilharam na escuridão. E nesse momento, soube que ele havia me encontrado. Então aquele bicho veio lentamente até a árvore, olhando para cima com uma boca que parecia sorrir. E então falou. Tá achando que eu tô mentindo, caçador? Então aquilo começou a arranhar a árvore, tentando subir. Eu segurava a minha espingarda, mas sabia que de nada ia adiantar. Foi então que o bicho soltou um urro, um som que parecia vir do fundo do inferno. Não era um uivo, muito menos um rosnado. Era um berro assustador. Vendo que se não fizesse nada, aquilo me derrubaria, mirei a espingarda para baixo e então atirei. Então aquele maldito deu outro berro, ainda mais assustador, e correu bem para longe.
sumindo no meio da mata. Mas sabia que ele não estava longe. Antes ele ficou me chamando, mas agora, sabendo que eu estava ali o tempo todo, ficou de tocaia só esperando eu descer, coisa que não fiz. Mesmo assombrado, continuei ali em cima. O ruim foi quando o óleo da lamparina apagou e ficou um breu total. Só ouvi aquele cansaço e o bufado me rodeando. Mas a fera não ousou me confrontar outra vez. Nem preciso dizer que fiquei naquela rede até o amanhecer, sem conseguir dormir. Quando o sol finalmente apareceu e tudo ficou claro, desci e corri para minha casa, mas ainda assombrado com aquilo, mesmo sabendo que ele já estava bem longe dali. Eu nunca mais voltei àquela parte da Mata Sam. Até hoje, não sei ao certo o que era aquela coisa. Se era um lobisomem, um demônio ou alguma maldição daquela terra. Porém, tenho certeza que aquele amaldiçoado tinha tudo a ver com aquilo, sendo talvez ele próprio aquela coisa. Só sei que naquela noite Sam, eu vi algo que não era deste mundo e que nunca vou esquecer. Boa noite. Boa noite, Sam, para você e todos os ouvintes. Eu me chamo Natanael, tenho 38 anos e falo aqui de Gravataí. Quero contar um relato acontecido comigo há 15 anos. Nunca esquecerei daquilo que me aconteceu. Ser seguido daquela forma me deixa com medo até hoje, principalmente quando estou sozinho na rua. Sempre acho que aquela coisa está por perto, querendo me pegar. Eu tinha 24 anos na época. Era o ano de 2010. Comecei a trabalhar no início daquele ano, em uma pizzaria, que ficava em um bairro vizinho do meu. Os meus horários de trabalho eram sempre das 4 da tarde até às 11 horas, até a meia-noite para ser mais exato, já que tínhamos 1 hora para limpar, ajeitar, varrer e organizar o lugar para o outro dia. Uma coisa simples que às vezes a gente fazia em menos de meia hora. Haja vista que tinha 4 funcionários e o lugar era relativamente grande e bem movimentado. Era relativamente bom trabalhar ali. Tinha seus prós e seus contras. O bom era o salário que recebia a cada 30 dias. O problema era que eu não tinha vida noturna. Quando voltava para casa já estavam todos dormindo, ou tudo já havia fechado. Pois então, todo santo dia seguia para casa a pé, pois como dito no começo, a pizzaria ficava no bairro vizinho do meu. Era uma caminhada até que boa, de mais ou menos uns 15 minutos. Passava por lugares tranquilos, e alguns até que arrepiantes, que era uma área de mata muito extensa, que na época tinha entre os bairros, mas que hoje não existe mais. Tem casas e empreendimentos no lugar. Era tranquilo, pois normalmente só tinha eu e Deus na rua, mas ninguém para me fazer companhia. Vez ou outra aparecia um cachorro ou alguém que estivesse passando, fosse de carro ou de moto, às vezes até a pé. Cumprimentava e logo seguia o caminho de casa. Porém, numa dessas, me ocorreu algo bem estranho. Eu vi um ser grotesco, mas olhando de perto, vi que aquilo era um monstro muito assombroso.
Era uma sexta-feira, Sam. Sexta-feira da paixão. E sim, estava em plena época de quaresma. Mas um motivo para se temer as noites. O que naquela época não via assim. Naquele dia, assim como os outros dias, trabalhei normalmente no meu expediente, das 4 até a meia-noite. Quando terminei meu trabalho, embrulhei algumas fatias de pizza em papel alumínio e segui para minha casa como sempre fiz, a pé e sozinho. Chovia fino aquela noite. Estava um frio de rachar. Estava agasalhado, mas ainda sentia arrepios. Eu ia rápido e olhando para a estrada. Não tinha ninguém na rua aquelas horas, mas para mim seria apenas mais uma noite normal. Fui andando e seguindo pelo mesmo caminho de sempre, até que notei na estrada uma coisa vindo lentamente na minha direção. Era algo que vinha agachado, escuro, e lentamente caminhava. De longe pensei que fosse algum cachorro, mas logo pensei que cachorro estranho era aquele. Estava chovendo, e andando daquele jeito molhado, achei no mínimo curioso. Mas conforme fui me aproximando, percebi que a coisa era grande demais, e pelo jeito comecei a pensar que era um burro. Mas só quando estava a alguns passos daquilo, que notei que era uma coisa além da minha compreensão. A primeira coisa que percebi foi um cheiro de cachorro molhado, seguido de um fedor de podre de bicho morto. Era como se aquela coisa que estivesse diante de mim estivesse podre e exalando aquele fedor. Me desculpe a expressão, Sam, mas foi tão ruim, que fiquei sentindo náuseas, enquanto ele caminhava tranquilamente na minha direção. Quando o bicho passou bem do meu lado, eu travei de medo, Sam. Fiquei parado apenas observando aquela coisa. Era um bicho magro e quase esquelético, grande do tamanho de um bezerro novo. Tinha feições de um cachorro sarnento, mas aquilo era grande demais. Aquele bicho passou bem do meu lado e olhou para mim. Ficou me encarando por cerca de 5 segundos. Depois continuou seguindo pelo caminho que eu vim. A parte de trás daquilo era abaixada como de um pastor alemão, mas não tinha rabo nem nada. Apenas muito peludo e magro. Só dava para ver os ossos daquela criatura. Eu fiquei parado vendo aquela bizarrice, enquanto o bicho se distanciava cada vez mais. Até que mais à frente, a cerca de 200 metros, ele virou bem à direita. Só então que criei forças e corri. Eu corri como nunca corri na vida, chegando em casa poucos instantes depois. Assim que cheguei, tratei logo de entrar o mais rápido possível. Tranquei as portas e fiquei estático na sala, me tremendo de medo. Pouco depois, com passos pesados e rápidos, bufando que nem um touro, aquela coisa chegou bem na minha porta, e ali ficou fungando com aquele cansaço alto e grotesco, além do fedor que entrou na minha casa. Aquela coisa que passou por mim na estrada já estava bem ali, na frente da minha casa. Eu fiquei estático, Sam, sem mexer um músculo sequer. Me deu um frio na barriga e as pernas pesaram tanto que nem consegui me mover. O bicho continuou fungando na porta por alguns minutos. Então rapidamente voltou a correr, seguindo na mesma direção da onde veio. Ele tinha vindo atrás de mim, Sam. Ele estava me procurando. Após aquela coisa ir embora, corri para o meu quarto e nem tirei a roupa. Me deitei na cama e queria dormir o mais rápido possível, com medo daquela coisa voltar. Já tinha ciência de que se tratava de um lobisomem, mas entrava em conflito comigo mesmo em pensamentos. Do porquê ele correu atrás de mim e não me atacou na estrada. Porque, eu não sei, mas em meio a tantos pensamentos, acabei adormecendo.
ainda acordar somente às 2 horas do outro dia, com a febre tão alta, mas tão alta, que não fui trabalhar naquele sábado. Fiquei doente por 1 semana sã. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Apenas eu sabia que o efeito daquela febre foi o avistamento de um lobisomem. Após o desencontro que tive, pedi a moto do meu irmão emprestado. Meus pais e até meu próprio irmão me perguntaram por quê. Respondi dizendo que ficava cansado andando. E meu irmão ficou me buscando por 1 semana, ainda achando que fosse por algum outro motivo. Depois ele deixou sua moto comigo, mas eu nunca mais vi aquele bicho sã. Toda noite eu sentia medo quando tinha que voltar, mas nunca mais vi aquele ser. Os meses foram se passando até que saí desse emprego. Só depois que tive coragem de contar para os meus pais do que vi. A minha mãe se benzeu e disse que aquilo era o diabo na terra, que vinha atrás dos pecadores que andava na rua. O meu pai e meu irmão não acreditaram muito, mas não zombaram de mim, porque nunca fui de inventar esse tipo de história. Mas eles não acreditavam que uma coisa dessas podia existir. Eu também não acreditava, mas estava bem ali, na minha frente, e me seguiu até em casa. Bom, as pessoas falam que até hoje a minha cidade é assombrada por lobisomens. Digo lobisomens pois são vários os causos daqui. O meu é apenas um dentre os vários já ocorridos, antes e depois daquele ano. Bem, muito obrigado por narrar minha história, Sam. Fico imensamente agradecido de ter meu relato contado aqui, um canal que tanto acompanho. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite e tomem bastante cuidado, pois a cada dia que se passa, a quaresma se aproxima e novamente teremos outra Sexta-feira Santa. Pode ser que esse bicho, o lobisomem, venha lhe assombrar. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.